seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Itamar Eliezer, do realizeseussonho.com. Hoje eu estou aqui com mais uma entrevista com uma pessoa fantástica, um dos maiores especialistas de marketing multinível do Brasil, que é nada mais, nada menos aí o Edmundo Roveri. Olá, Edmundo, tudo bem? Olá, Itamar, tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Edmundo, eu gostaria que você contasse aí um pouquinho da sua história, como que você começou no marketing multinível. Então, Itamar, e a todos que estão assistindo esse vídeo, a minha história ela começou dentro do marketing multinível em 1992. Em 1992, quando eu conheci o marketing multinível, aquilo foi como um vírus, né? A palavra exata é que para mim foi um vírus. Eu fui infectado com uma coisa que era muito boa na minha vida. E eu, ainda muito jovem, então com isso tirei todos os meus sonhos, as minhas vontades de conquistas, de coisas a fazer. E depois enfrentei uma série de dificuldades. Naquele momento era uma diferença de cultura, naquele modelo, naquele momento eu aprendia que deveria usar o terno. Pô, mas eu era um molecão que andava de bermuda, camiseta e... Então uma série de coisas um pouco me incomodava, mas ao mesmo tempo abria para mim as expectativas. Eu desenvolvi por algum tempo marketing multinível naquele momento, não tinha apoio da família, a família, embora me deixasse fazer, ela não apoiava, ela dizia que não acreditava naquilo que eu estava fazendo, embora me desse uma certa liberdade. Enfim, aquilo foi uma fase. A minha família era uma família de comerciantes, uma família bastante tradicional na cidade. Só depois de alguns anos, e aí o vírus estava só hibernado aqui, eu não estava desenvolvendo rede, quando em 2003 mais precisamente, a empresa da família com quase 30 anos de tradição na cidade, uma empresa com porte até razoável, começou a ter sérias dificuldades financeiras e nós estávamos realmente entrando na bancarrota, ou seja, a gente estava quebrando, a situação estava difícil e eu tinha que buscar alguma alternativa, queria realizar sonhos, retomar tantos sonhos, e aí então eu tomei uma decisão. Falei, eu vou escolher o marketing multinível como um negócio que vai mudar minha realidade de vida. E aí eu pensei bem, na faculdade a gente fica 4 anos na faculdade. Imagine só, advogado, engenheiro, etc. Você fica 4, 5 anos na faculdade. Para daí você vira estagiário, aí você vai começar a sua carreira, não sei o quê. Eu pensei, eu agora vou fazer esse negócio seriamente por 4 anos, como se fosse a minha faculdade. Mas daqui 4 anos eu não quero estar começando na carreira. E sim, numa situação muito diferente. E foi isso que eu fiz. E isso foi uma coisa muito importante para mim, porque logo no começo eu enfrentei muitas dificuldades. Não ganhei dinheiro logo de cara. Mas a motivação ela não passava. A motivação continuava. Cada dificuldade era como se fosse um combustível, né? E imagine que era um momento financeiro ruim, porque a empresa, a família estava com seus negócios quebrando, com muita dificuldade. Então imagine, faltar gasolina no carro, quando furava o pneu, né? Quando furava o pneu, só para ajudar, não furava um, furava os 2 pneus de uma vez só. Você passava num buraco, furava o da frente e de trás. Isso não aconteceu uma vez, isso aconteceu 2. E de quebra não era só o pneu, né? Porque depois você com aquele pneu furado estragava a roda do carro. Isso para resumir. Então tem tantas histórias, e essas dificuldades todas só dava mais energia. Então, nos meus primeiros meses tive muita dificuldade, mas a persistência ela foi importante. Participar de todos os eventos, conversar com as pessoas que tinham mais experiência, tudo isso foi me ajudando. E foi alguns meses depois que eu comecei a me destacar. Nos primeiros eu tive muita dificuldade mesmo, porque eu queria inventar, queria fazer do meu jeito, eu achava que era bom, porque eu já tinha bastante histórico de sucesso no passado, etc. Mas o marketing multinível era uma experiência nova. Um ano depois,
eu desenvolvendo esse trabalho já estava no nível top, cheguei num dos níveis mais altos da empresa e já estava conseguindo ganhar um valor bem razoável, já mudando a realidade da família. Passados mais alguns 6 meses aproximadamente, fui convidado pela empresa para desenvolver um trabalho de liderança e ser executivo na Europa. Então eu fui para Portugal, onde ali fiquei, morei por 5 anos, e era o responsável pela empresa, desenvolvendo um trabalho de liderança e também como executivo. Depois de toda essa experiência, entrou uma nova fase na minha vida, que foi quando eu parei de desenvolver a rede, deixei de ser um executivo. A empresa ela enfrentou uma série de dificuldades diversas, desde falecimento de sócios, questões de relacionamento com a rede, questões de suporte, atendimento. Então, eu entrei numa nova fase, dar consultoria para empresas. Então, nessa fase de transição foi quando eu escrevi esse livro, chamado Segredos do Multinível. O primeiro livro que eu escrevi este livro como um livro de dicas. Por quê? Ele retratava aqueles meus 5 anos de experiência, 5 no mínimo, né? Porque eram 5 na Europa, mais meio, onde eu tinha transformado a minha vida, onde de carro emprestado eu tinha comprado um Jaguar, e à vista. Era o carro dos meus sonhos, tem outras pessoas que preferem outros carros, mas eu gostava do Jaguar. Era o Jaguar, o S-Type, aquele que tinha um farol grande, verde, do jeitinho que eu tinha sonhado. Então eu era muito grato ao marketing multinível e eu aprendi a transformar a minha vida, conhecer vários países, viajar o mundo, e essa transformação, marketing multinível, já tinha proporcionado a minha vida. Escrevi então esse livro para ajudar outras pessoas. Também naquela mesma época, mais ou menos no ano de 2007, gravei vários vídeos que eu coloquei no YouTube. Dentro da na língua portuguesa, fui a primeira pessoa a colocar vídeos no YouTube que falavam sobre o marketing multinível, mas sem ser para querer patrocinar alguém. Era só para dar informações sobre o marketing multinível, o que era, o que não era, como que funcionava, algumas dicas, alguns treinamentos. Depois eu entrei nessa nova fase, a fase de consultoria e treinamento. Então, nos últimos anos, tenho desenvolvido esse trabalho de dar consultoria para as empresas de marketing multinível e treinamento. É o que eu tenho feito, ainda faço, e agora eu estou dando um novo desafio na minha vida dentro do marketing multinível, que é estar à frente de uma associação que defende os interesses dos empreendedores de marketing multinível, que é a Abraes. Então, em função desta virada, agora eu escrevi então 2 novos livros. Agora são livros de conceito, livros de teoria, um sobre marketing multinível e o outro sobre pirâmide financeira. É tudo aquilo que a gente não gosta, né? Toda hora alguém vem e nos pergunta, mas é pirâmide? Né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, essa nossa entrevista, que desenvolvem marketing multinível, já escutou essa pergunta: é pirâmide? E quem não desenvolve faz essa pergunta: é pirâmide? E são coisas totalmente distintas, mas que muitas vezes as pessoas confundem. Existem os porquês que as pessoas confundem uma coisa com a outra, mas são coisas totalmente separadas. Então aqui a capa né, do livro das pirâmides e depois do multinível. Ok, Edmundo, me diga uma coisa, muitas pessoas ainda não sabem a diferença do marketing multinível e a diferença da pirâmide financeira. Eu gostaria que você falasse qual que é a diferença do marketing multinível com a pirâmide financeira. Como você já é um especialista nisso, e com certeza você vai poder abrir mais a mente das pessoas a diferença da pirâmide financeira com o marketing multinível. Muito bem, então vamos lá. O marketing multinível é uma estratégia para remunerar uma força de vendas, uma equipe comercial. Então ela é uma estratégia que remunera, onde sempre que existe a venda de um produto ou de um serviço, mais de uma pessoa será remunerada.
Então, mais de um nível, multinível. Se tiver 2 níveis, já é mais de um nível. Então, as empresas podem usar diferentes estratégias, diferentes planos de compensação. Mas se existe uma venda e depois existe mais de um que ganha as comissões, bônus ou prêmios em função dessa venda que ocorreu, ela é multinível. A pirâmide financeira, existem 2 tipos. Uma pirâmide que é a corrente e uma outra pirâmide que é o sistema Ponzi. Fácil de entender. A corrente, quem tem um pouco mais de idade vai se recordar de que lá no passado a gente recebia carta em casa e nessa carta vinha, olha, um sistema onde você deposita X reais na conta aqui da primeira pessoa. Aí você tira o nome dela e insere o seu no final da fila e manda para os seus amigos. Se você manda para 10, que envia para 10 dá 100, que envia para 10 dá 1000. Então se você dá 10 reais, você vai ter 10 mil reais. Esse é o modelo da corrente. O modelo da corrente atualmente se sofisticou. Então a cartinha virou e-mail e depois o e-mail virou sistemas. Então hoje já tem sites que normalmente o pessoal fala que é ajuda mútua, etc. Para ajudar a pessoa a organizar esse sistema de corrente. Então não tem um produto, não tem um serviço, não tem nada. Né? Então é um modelo de corrente que você depende que aquilo seja passado para frente para você ganhar. Se não passar para frente, você não ganha. O modelo de Ponzi é diferente. Em 1920, Charles Ponzi, que era um italiano que estava morando nos Estados Unidos, ele observou que a compra e venda de selos internacionais era uma coisa lucrativa. E ele podia fazer disso um negócio. Então ele criou um negócio onde as pessoas iriam investir na empresa dele. Então, olha só, ele tinha uma empresa e o produto era selos. E ele falou, você investe na minha empresa e que esse dinheiro que você investir aqui, nós vamos comprar e vender selos e o negócio é tão lucrativo que em 90 dias vai render o dobro. Então imagine, se você coloca 1000, daqui 90 dias você tem 2000. Aí mais 90 dias, 180, 2000 vira 4000, é o dobro. E mais 90 vira 8. E mais 90 vira 16. Então imagine só, em um ano você de 1 transforma em 16. Isso chamava muita atenção das pessoas, as pessoas começaram a colocar dinheiro lá, ele estava pagando tudo certinho, e aí o governo americano veio e interditou em 1920. Charles Ponzi, que tinha uma empresa e tinha um produto. Por quê? Porque embora ele tinha empresa e ele tinha o produto, ele não comprava e vendia o selo. Isso aí era só uma desculpa. Ele recebia o dinheiro, ele pagava o que prometia, porque tinha mais gente colocando dinheiro lá no esquema do que pedindo resgate. Então ele conseguia cumprir com as pessoas. Esse mesmo, aí ele foi interditado, aí ele conseguiu liberar, aí ele voltou de novo a fazer, e aí ele teve problemas, depois foi preso, ficou mais de uma década na cadeia, mais de 20 anos, mais precisamente, e depois de solto veio para o Brasil, aonde ele viveu a velhice dele, pobre, surdo, cego, né? E morreu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Isso é só um parênteses, né? Madoff é a maior pirâmide que nós já temos conhecimento no mundo. Madoff funcionou desde 1980 até 2008. O esquema dele durou décadas e era na Bolsa de Valores. Era investimento e ele pagava cerca de 1% ao mês. Um pouco mais, um pouco menos. Como não era 30% que nem o outro lá, né? Quer dizer, 30%, né? Porque em 90 dias dava 100%, 33%.
Então ele aguentou durar muito mais tempo. E ele não ganhava o dinheiro não rendia, ele não comprava as coisas para dar aquele 1%, ele dava porque dava. E era uma pirâmide. Em 2008, quando teve a crise nos Estados Unidos, muitas pessoas vieram e pediram um resgate. Aí quando o volume de resgate foi maior do que o volume que entrou, ele não tinha dinheiro para pagar o resgate. E só daí que descobriram que era uma pirâmide financeira. Ele está preso atualmente, continua preso, um senhor, né, Madoff, e essa é a maior pirâmide que se tem notícia. Então vamos ver bem. Foi 65 bilhões de dólares o volume desse esquema de Madoff. Então, Charles Ponzi, né, era uma pirâmide e ele não tinha nada a ver com multinível. Madoff era uma pirâmide e ele não tinha nada a ver com multinível. Recentemente nós ouvimos falar muito o que o pessoal fala da boi gordo no Brasil e que não era pirâmide. E da avestruz master, desculpa, não era pirâmide não era multinível, era uma pirâmide. Eu não lembro agora se eu errei nos anteriores, mas Charles Ponzi era uma pirâmide e não era multinível. Madoff era uma pirâmide e não era multinível. Boi gordo era uma pirâmide e não era multinível. Avestruz master era uma pirâmide e não era multinível. Então o que acontece? Qualquer um deles poderia também ser um multinível, mesmo sendo uma pirâmide. Porque se eles fossem uma pirâmide e falasse para os vendedores dele, olha, arruma um outro vendedor, e se o outro vender, ele ganha e você ganha, ele ia ser um multinível, mas a essência da operação dele era uma pirâmide. Então, quando é discutido, em especial as empresas bloqueadas, se elas são pirâmide ou não, não é porque elas pagam em multinível. Está sendo discutido se ela é uma pirâmide, se na essência do que elas prometem, dos contratos que elas fazem, se todo mundo pedir resgate vai ter dinheiro. Por exemplo, Madoff, o que ele tinha? Ele pagava todo mundo, mas só no escritório virtual. Porque quando pediram resgate, o dinheiro não existia. Então, pagar no escritório virtual é fácil. Ter o dinheiro é outra história. Então, essas empresas que prometem um valor fixo, a maior parte delas são investigadas. Não necessariamente ela está errada. Ela pode fazer uma operação e estar certa, mas ela desperta uma desconfiança maior. Porque será que consegue pagar? Será que se não entrar mais ninguém, a empresa vai conseguir honrar todos os contratos? Essa é a maior dúvida. Então, por isso a investigação. Em alguns casos, o Ministério Público foi lá e interditou. Isso é uma coisa mais drástica, muito forte. Só faz isso se tiver uma certeza maior de que realmente seja um problema. Pode até não ser, mas acha-se que por quê? Será que vai conseguir cumprir todos os contratos? Né? Muitas falam, não, durante um ano você vai receber tanto, garantido. Tá, mas se ninguém entrar mais, todo mundo que entrou antes, será que a empresa vai honrar com o contrato? Essa é a grande pergunta. Se a empresa conseguir honrar, ou ela provar que ela consegue honrar com os contratos, se não entrar novos, então ela não é. Ela não é. Agora, essa é a grande questão. Então, muito claro, né? Multinível é o método de você remunerar em níveis. Existe uma venda de um produto ou de um serviço, vendeu, pagou em níveis. Quando você começa só a falar de investimento, invista e tenha o retorno muito maior do que o investimento, isso pode ocorrer, e isso não necessariamente está errado ou ilegal. A questão é conseguir provar
que vai existir dinheiro de verdade, que realmente a atividade que a empresa fala que faz, ela faça, para honrar aquilo que ela está sendo contratada, né? Porque as pessoas estão fazendo um contrato com a empresa. Então, não sei se confundi mais as pessoas, ou se ajudei a clarear um pouco. A gente poderia falar muito mais, mas eu acho que esses são os elementos principais. Cara, foi muito bem explicado a diferença do marketing multinível, como a diferença da pirâmide financeira, que muitas pessoas confundem o que é realmente um marketing multinível e o que é realmente uma pirâmide financeira. E eu acho que a tua explicação foi muito boa, até mesmo me surpreendeu. Muito obrigado. É uma questão sempre de conseguir, e esse é um desafio nosso, né? Conseguir sempre observar de diferentes ângulos, né? E o multinível é uma coisa maravilhosa. O multinível é uma coisa transformadora. As pessoas que colocam energia e que querem desenvolver porque tem o seu motivo, tem o seu porquê, elas aprendem muito, elas evoluem muito pessoalmente e elas podem realizar os seus sonhos. Veja só, eu fiz aquele comentário, né, que quando eu peguei realmente firme, tomei uma decisão, vou fazer marketing multinível, eu tinha um porquê muito forte, né, quebrado, andando de carro emprestado, sem dinheiro, numa situação difícil, vindo de uma família que sempre teve uma situação razoável, família classe média, trabalhadora, mas que tinha um comércio. A nossa loja chegou a ter 50 funcionários, era um comércio, né, ela foi importante na nossa cidade. E de repente estou quebrado. E aí o multinível me permitiu não só levantar, me permitiu ter um outro estilo de vida. Sabe onde era o meu Réveillon? Na época da loja? Na época que estava bem de loja. Era dentro da loja. Preparando para o balanço, tirando o relatório de contas a pagar, contas a receber, preparando para o inventário, a contagem dos estoques. Era lá! Era lá, dia 31 de dezembro, 11 horas da noite, estou eu lá na loja, tira relatório e não sei o que, e organiza isso, né? E lá era o meu... Tudo bem, era uma opção, eu gostava, eu estava na loja, não porque eu fui obrigado, mas era um trabalho muito escravizante, muito... de repente, depois com o multinível, por exemplo, meu Réveillon passado foi no Chile, eu não vou conseguir falar em ordem, mas foi no Chile, no Rio de Janeiro, em Paris, em Veneza, em Lisboa, né? Então, e eu adoro viajar, então para mim isso é importante. Para outras pessoas isso pode não significar nada, mas para mim significa, porque eu gosto de viajar, até brinco. No meu nome, né, Edmundo, Edmundo. O meu pai já colocou um mundo no meu nome. Né? Então eu tenho que viajar muito, e se eu pegar aqui agora só os últimos 2 anos, eu fiz 16 viagens internacionais, né? Então imagine só, uma viagem a cada 1 mês e meio na média. Eu fui para o Egito, né? eu fui para os Emirados Árabes, eu fui para a França, para a Espanha, para Portugal, para os Estados Unidos, para Aruba, Argentina, Uruguai, Chile, para a Alemanha, para a Itália, para a Suíça. Então, para mim que gosta, é ótimo, né? Fui para Istambul, na Turquia, fantástico, recomendo. O Egito, fui ver as pirâmides lá, tá? Então, dependendo da pessoa, eu falo, quer saber o que é a pirâmide? Pum, e mostro lá a fotinho, né? Eu até brinquei num dos vídeos que eu já fiz no meu blog. Vou fazer um merchan do meu blog aqui, tá? Posso? marketingmultinivel.org.br. Tem vídeos lá sobre marketing multinível. E aí eu fui pro Egito, tirei a foto lá e aí eu lancei para todos os meus contatos. Vou contar a verdade sobre quando eu estive por trás das pirâmides. E aí... Aí meus amigos, nossa, conta e não sei o que, deu suspense de uns 3 dias, né? E aí uns 3 dias depois eu mostro um vídeo, né? Filmando eu aqui, e daí, pessoal, eu tô aqui para falar, né?
como que é estar por trás das pirâmides. Aí eu mostro que eu estou atrás das pirâmides, o que é as pirâmides. E o que nós do marketing multinível temos que aprender com as pirâmides. Sabe por quê? As pirâmides do Egito, elas estão lá há quase 5.000 anos. Tá aí um negócio firme, sólido e duradouro, né? E o marketing multinível precisa aprender muito com isso, né? Criar negócios firmes, sólidos e duradouros, que é o nosso objetivo, né? Você entrar para uma empresa, desenvolver um negócio e ter aquilo até o fim da vida, né? Que a gente fala, né? Então, vitalício e hereditário, né? Nós muitas vezes falamos, né? Vitalício e hereditário. Então a gente poder aprender lá, e aí, até eu falar um pouquinho, falei, a pirâmide ela tem bases sólidas, né? Ela foi planejada, né? Ela tinha um objetivo, tem história, tudo aquilo. Então se a gente tem bases sólidas, qual que é a nossa base? Nossa base multinível é um tripé. Estou empolgado, Itamar, né? Estou empolgado, o multinível é um tripé. Opa, Edmundo, espera um minutinho. Pessoal, fique ligado, eu vou pausar o vídeo agora, para o vídeo não ficar muito longo. Amanhã eu vou mandar para você a segunda parte desse vídeo e você se prepara, porque o que o Edmundo vai passar para você de dicas, você vai ficar maluco, ok? Então, fique ligado no vídeo de amanhã, inscreva aqui ó, nessa imagenzinha, inscreva no meu canal para amanhã você receber esse próximo vídeo com muitas outras dicas, ok? Então fique ligado, até amanhã, tchau!